E aí quando leu, esse cara falou isso. Na realidade, né? O cara que me deu muito essa sensação, que eu acabei passando a entregar o livro sobre ele, é o Nelson Rodrigues, né? Que eu acho que estava certo praticamente em tudo que falava. Tudo. Certo? Quando se aprofunda como as coisas são colocadas na obra dele, o jeito que aparece, né? É uma belíssima mistura de cristianismo, apesar de que ele nunca foi religioso de fato, acreditava em Deus, família protestante. Há um Freud fundo nele, né? Dostoiévski muito fundo. Então, uma compreensão muito grande da natureza humana. Isso é o que me encanta. E eu lamento que a discussão pública no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil isso é bastante duro, entre nós a discussão pública é uma discussão morta, morna, onde grande parte daqueles que atuam falando coisas que é bonitinho falar. Ou porque tem medo. No jornalismo, tem muita gente que tem medo de escrever, tem medo do leitor. Porque, como eu falava, todo dia a gente recebe e-mail e carta querendo pedir uma cabeça. No caso da Folha de São Paulo, especificamente, as pessoas não sabem que quando você pede a cabeça de alguém, a pessoa fica mais forte dentro do jornal. Isso é uma característica que não é todo jornal que é assim, a Folha de São Paulo é assim. Né? Quando você conta-se, inclusive, o número de cartas de gente falando mal de você, isso levanta a sua bola, aquilo que se chama de jornalismo, levanta a temperatura do jornal. A função do colunista é levantar a temperatura. Né? Mas grande parte dos colunistas entre nós acaba não fazendo isso. Então, o que eu tenho combatido sistematicamente é uma certa mentira no debate público. E, como eu dizia, uma das grandes polêmicas que eu enfrentei esse ano, inclusive com ameaças que se perguntavam, ameaças de morte, né, ameaças de processo, né? Assim, minhas colunas, eu e alguns colegas, outros da Folha, passam pelo jurídico do jornal antes de ser publicado, sempre, né, para garantir. Eu não creio nas bruxas, pelo que elas saem, então é bom mandar um advogado para garantir que não vai aparecer uma bruxa caindo do céu para a gente pegar. Então, eu tenho o meu advogado pessoal que também me acompanha, então aprendi essa coisa chamada de advocacia preventiva, que é um grau do ofício. Você acaba não dando espaço para o advogado. Quando você está inserindo um pouco no debate público, isso é urgente, porque hoje, uma das formas de você calar as pessoas que acreditam que você deve discutir as coisas, debater, de fato diferenças devem aparecer, e por que devem aparecer não significa que eu te chamar, né? Que normalmente a moçada a favor do mundo melhor é o mundo melhor que eles têm na cabeça. São as pessoas que eles acham que tem que existir. Tem uma frase de um filósofo britânico chamado Edmund Burke, né? Que também não é muito comum na literatura entre nós, mas muita gente conhece. É uma frase que eu acho lapidar, né? É uma expressão, na verdade. A primeira expressão que ele usa é coffee theories, teorias de gabinete. Ele critica muito Rousseau, que é um exemplo desse mundo, a moçada do mundo melhor. É o Rousseau. A vida dele atesta bastante isso, né? Ele deu grande parte da vida graças a, digamos, marquesas e riquezas ricas. Ele dava aula de filosofia particular, passeando nos castelos, tem até o castelo lá no Vale do Ar, Chenonceau, que ele frequentava lá e dava aulas para marquesa. Enquanto que os 6 filhos dele e as mulheres e a mulher dele ficaram loucas e miseráveis e foram morar no orfanato. E aí o Burke fala uma frase assim, do Rousseau, que ele chamava de filósofo da vontade, né? Que era muito boa, que é esse tipo de gente que ama a humanidade e detesta seu semelhante. É assim que eu vejo a moçadinha para o mundo melhor. Ama a humanidade e detesta seu semelhante. Não no sentido que a gente ama todos os semelhantes. Tem um semelhante que você cai no saco deles. E para você não acabar com ele, você acha que tem que acabar, você tem que se controlar ou tem que ter polícia. Senão você vai lá e acaba com a figura. Essa história que dá, sabe esse povo que acha que vai acabar o conflito no Oriente Médio com 5 de cinema? Se você esticar um pouco a corda, você
passaram esse mapa lá há uns 4.000 anos. Se você incluir a Bíblia no meio. Se você tirar a Bíblia fora, dá uns 2.200 anos. De 48 para cá, a coisa pegou de novo. Mas a moçada lá se mata há muito tempo. Então, assim, são ódios históricos. E se você for fazer um pouco de anedota, quer dizer, a briga lá, quer dizer, quem conhece um pouco de Bíblia sabe, os judeus falam que Isaac, da onde os judeus descendem, é filho de Abraão com a mulher. Os árabes falam que o filho de Abraão com a mulher é o Ismael, que o Isaac é o filho da empregada. Os judeus falam que o Ismael é filho da empregada e o Isaac é filho da esposa. Ou seja, se você levar em conta isso que é um mito, né? Eu sei que tem gente que acredita nisso, que é um mito, a briga é uma briga de primo. Você já viu o primo parar de se odiar? Em São Paulo a gente fala, faz um apartamento na praia grande. Não sei qual seria a praia aqui que vocês falaram. Né? Não é Búzios. Búzios é uma praia legal. Pensa em Búzios menos um. Tá? Não é Búzios. Então pensa numa praia cheia para burro, assim, tipo, apartamento desse tamanho, tá? Onde você tem mais gente de areia. Então assim, isso em São Paulo, vocês têm praia na porta. Em São Paulo a gente não tem. Bom, eu vivi muitos anos em Salvador, você devia ter praia na porta. Mas São Paulo a gente não tem praia na porta. Então praia paulistano, tem uns paulistanos assim que acham que a vida é melhor. De fato, se você conseguir ir para a praia, se você morar na cidade de praia, você irá à praia todos os dias. Né? E que a praia está ali sempre, você não pega trânsito para ir, você não tem que fazer nenhuma escolha, né? Ou vou à praia, ou faço qualquer outra coisa. Então São Paulo tem uma mística, o paulistano tem essa mística, né? Vou para o Nordeste. Está na areia, né? Tem uma vida assim, verdade. Isso é romantismo também, é um romantismo que eu acho meio embutido, né? Achar que morar perto da natureza vai te salvar. Câncer é tão natural. Você esperar da natureza a salvação, a natureza, quer dizer, a natureza destrói todas as espécies que a gente tenta salvar. Se fosse pela natureza, os pandas não existiam mais. Certo? Então assim, isso não quer dizer que a gente tem que matar panda. O que eu venho tentando debater no espaço público é, primeiro, não perder o medo da gente levantar questões que esse meu livro de politicamente correto é uma prova, pelo número de livros vendidos, é uma prova de que tem muita gente de saco cheio de um certo blá 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 no debate público, certo? E não é gente que cozinha bebê em casa, não é isso, como a moçada do mundo melhor gosta de dizer que é. É gente que está a fim de ler outra coisa, que já percebeu que não é exatamente assim, né? Que está aberta para escutar algum outro tipo de conversa. Na realidade, gente que não está com preconceito nessa área do pensamento. Porque a moçada do mundo melhor é uma moçada puritana, né? Que gosta de demonizar qualquer um que diga diferente. Eu acho que tudo começa com uma fotografia diferente. E qual é essa grande polêmica que eu enfrentei esse ano? Né? Eu normalmente escrevo muito a partir das coisas que me irritam. Ou então a partir de coisas que me encantam. Né? Me encantam no mau sentido e no bom sentido. Então eu escrevi um texto que o título era Guarani Caiová de Luti. Em São Paulo, capital, essa coisa do Guarani Caiová tem um sentido específico que eu menciono no texto, que é muito local. Em São Paulo tem um bairro chamado Perdizes, né? Na Zona Oeste, que é a zona Cabecinha de São Paulo, né? Cabecinha é onde está a moçadinha assim, normalmente mais escura. Sabe aquelas pessoas que quando têm filhos acham que vão conseguir fazer com seus filhos aquilo que nenhuma outra pessoa jamais conseguiu, porque os filhos delas respeitarão os animais, terão os valores certos, e aí vai crescendo, você vai dando para os poucos, porque nada como um filho para provar que as suas ideias não servem para nada. A melhor coisa que existe para isso é o filho. Filho, filha, como faz, prova que as suas ideias não servem para nada. E aí, quando você está muito movido com aquele coração de que, na realidade, você começa a dizer para você que você está controlando, reprimindo, oprimindo, né? E aí começa, imagine quando você é casado com um psicanalista, porque isso não acontece. Então, assim, você está reprimindo, oprimindo, retirando, e aí você descobre que nem sempre as coisas são como você pensa, né?
Então tem esse bairro em São Paulo, que é o bairro das Perdizes, que eu gosto de encher o saco, eu passo perto dele, moro perto dele. É o bairro onde fica a PUC, aliás, para dizer mais uma coisa, fica a PUC das Perdizes. Né? E tem uma região nesse bairro que os nomes de ruas são nomes indígenas. Tá? Então tem Caiová, Apinagé, Imbirê, um monte de nomes. Né? E assim, o que acontece normalmente é que o que tenta se fazer é quando você levanta algumas questões, você tenta colar em você, como então o Pondé tem 3 índios que trabalham como escravos na propriedade dele. É isso sempre que acontece. Ao invés de debater argumento, ataca-se a pessoa. Isso em epistemologia a gente chama de argumento ad hominem. Né? Então se ataca a pessoa ao invés de discutir o argumento. E tem uma vantagem quando você é minoria. Eu dou muito esse papo de minoria, né? Eu brinco muito que eu sou uma minoria oprimida, que sou preconceito e outras pessoas. Na academia, todo mundo, quase todo mundo é moçadinha para o mundo melhor. Principalmente entre os professores. Principalmente entre os professores. E é essa nota aí que eu fui descobrindo. Quer dizer, tem muito aluno a fim de ler outras coisas, mas que não lê porque os professores não põem a bibliografia. Não falam. Então a gente acaba acreditando que, de fato, o único cara que você pode discutir e ler para compreender o mundo contemporâneo é Foucault. É o único cara. Se não for Foucault, ninguém vai ter Bourdieu, claro. Se não for Foucault e Bourdieu, ninguém mais discutiu o mundo contemporâneo. Não existe nenhuma outra opção, a não ser que você for uma pessoa malvada. Então, mas esse artigo passou pelo grupo jurídico da Folha. Meu advogado também tinha lição, eu aprendi a ser cuidadoso depois de umas porradas que eu e outras pessoas levamos, né? Uma colunista mais velha da Folha, minha colega Bárbara Gança, que tem 200 mil processos dela, né? Então, você vai aprendendo com as pessoas que já têm mais experiência na área. Então, esse artigo eu criticava uma coisa, né? Então eu falava dos índios das Perdizes, né? Que em São Paulo isso, na cidade, todo mundo entende, porque é um bairro onde tem, sabe, tipo, templo budista light. Aqui no Rio não deve ter templo budista light. Que é aquele templo da moçadinha de classe média alta, que está de bode com a avó católica, de bode com o pai de Deus, e aí acha que ser budista é legal. Tem opressão, você não sabe onde estão os extremos, como você vai saber onde está o equilíbrio do meio? Então, tem essa coisa que eu chamo de budismo light. Né? Porque toda religião para funcionar, ela pega pesado. Você tem que ter culpa, tem que se sentir, de alguma forma, contido pela sua tradição. Senão ela não pega você, não faz operar aquilo que se chama a experiência de sentido, que é a religião de de volta com ela. Então, esse bairro, né, lá em São Paulo, ele é conhecido, além de ser o lugar da PUC, e eu conversava com o Felipe, eu acho que a PUC de São Paulo tem um perfil um pouco diferente daqui, não conheço muito bem aqui, mas a PUC de São Paulo, assim, ela é extremamente de esquerda, assim, no sentido de que, sei lá, há uma expectativa. Não sei se vocês sabem, a PUC de São Paulo foi invadida em 77, a famosa invasão do Erasmo de grande parte dos professores até hoje sonha com isso. Na verdade, eu gostaria que fosse invadido de novo. Eu acho que tem pessoas que sofrem porque a ditadura acabou. Quando a ditadura acabou, não sabe mais onde está o mal. Porque nunca leu alguns autores para perceber que o mal, sem entrar no mérito, qual é a substância, blá blá blá, se você tem substância, você deve começar, se você for ler os autores antigos medievais, eu gosto de muito. No primeiro lugar que você deve, se você está afim de pensar isso, é se olhar no espelho. Primeiro, você. Não no capital, na igreja católica, na estrutura patriarcal, na estrutura de exploração. E o problema dessa discussão toda é que, não que não existam problemas no capital, o capitalismo é o que é, mas ele, na realidade, ampliou possibilidades de pessoas que eram mais pobres ficarem menos pobres. E você acaba pagando
televisão em 50 meses, morre, não acaba de pagar, é assim que é. Né? E eu, outro dia, uma das coisas que eu venho uma vez por mês ao Rio, né, eu faço um trabalho no canal Futura, que é um canal de educação da Fundação Roberto Marinho, e tem um programa de si que foi comprado, Porque a Pobreza, né, para ser vinculado também numa versão brasileira. E uma coisa que eu discuti é engraçado, a gente vai se perguntando por que a pobreza. A gente vai se perguntar por que a riqueza, porque a pobreza é que é o normal. A gente sempre foi pobre e miserável. Ser pobre sempre foi o normal. O que é estranho é que a gente tenha conseguido em algum momento produzir uma ampliação da diminuição da pobreza. E como que isso é realizado? Porque a pobreza é assim, o que é interessante não é saber por que o avião cai. O interessante é saber como que ele fica voando. Porque ele cair é o normal. O normal é que ele não caia. Né? O estranho é que ele não caia. Por isso que tem gente que tem medo de voar. Porque sabe que o normal é que o avião caia. Afinal de contas, ele é mais pesado que o ar, e movido por um motor a explosão. E você fica lá durante 10 horas em cima do Atlântico, dentro do negócio desse, que é completamente não natural. O natural é que ele cai. Então, assim, avião cair está para a pobreza, avião voar está para a riqueza. Isso não significa que você deve pegar pessoas e fazer com que elas trabalhem como escravos. É difícil, mas o que eu venho tentando fazer é levantar uma discussão que saia um pouco desse lugar comum, né? E aí você leva porrada de todo lado. Esse texto sobre Guarani, Carvalho e Boutique, né? Que foi, até agora, foi a grande polêmica desse ano, foi um texto que moveu montanhas, né? ONGs, antropólogos, tentando fazer eu perder o emprego é o mínimo, mas assim, eu tenho orientandos meus na sala de doutorado que sofrem bullying em sala de aula de outros professores. Tá? Por quê? Porque é meu orientando, me orienta. 2 semanas atrás foi uma menina. Então assim, com o tempo eu fui percebendo, na realidade, que a moçada do mundo melhor é uma moçada que está tudo bem, contanto que você fale o que eles querem que você fale. O que eu estava criticando no Guarani Carvalho, do Boutique, né? Você sabe, melhor do que eu, que tinha uma época que tinha uma moçada que assinava no Facebook, sei lá, Luiz Felipe Pondé, Guarani Carvalho. Né? E o que eu criticava no texto, além do fato de que essa é uma discussão infernal, né? Esse tema de reserva indígena, do que acontece na relação com os índios. Eu acompanhei, inclusive, uma polêmica do antropólogo americano, escrevi sobre isso recentemente na Folha, o Napoleão Chagnon, estudioso dos Yanomami, que sofreu bastante perseguição na academia por conta da pesquisa dele dos Yanomami, tentaram descobrir por que essas coisas acontecem às vezes. Ainda bem que não é isso o tempo todo, senão ninguém aguentava. Né? E eu acho que o melhor lugar para a academia, na verdade, é a sala de aula, quando você gosta de aula. É o melhor lugar. Porque o que acontece com muita gente das ciências humanas é que o cara vai fazer ciências humanas ou porque é fácil passar no vestibular. Certo? Então, vou fazer, tipo, sei lá, sociologia, sociais, é mais fácil, sei lá, entrar. Medicina, engenharia de direito, vai ser fácil. A Universidade de São Paulo também, não sei se é a Universidade de São Paulo, jornalismo, São Paulo, não sei se é filosofia, é muito difícil então. Mas tem muita gente que entra achando que vai ser o Freud, vai ser o Marx, o Foucault, super famoso, vai ter ONGs com nome, aí no final, acaba o professor, corrigindo prova, dando aula. Tem uma coisa, né? A relação professor-aluno é uma relação pautada por só você envelhece na sala de aula. Porque os alunos sempre têm a mesma idade. Eles são outros. Mas são sempre a mesma idade. Né? Você dá aula na graduação, você tem de 18, 19, 20 anos. Né? Mesmo que você dê aula na pós, também é uma coisa meio que se repete. Então, é uma experiência, às vezes, que quando você não gosta daquilo que você faz, gostar porque gosta. Não porque eu acho que educação vai fazer o mundo melhor. Os temas que eu mais discuto é educação. Eu normalmente
desconfio de gente que fala que educação é uma coisa melhor. Sabe esse povo que abraça todo tipo de moda? Não tem coisa mais perdida do que pedagogia. Abraça todo tipo de moda, aquela coisa que acho que o professor tem. Eu lia recentemente a LDT é a Lei de Diretrizes Básicas da Inglaterra, do Reino Unido, e uma das coisas que está lá é que o professor deve ensinar ao aluno a aprender a lidar com os seus sentimentos. Tem gente que faz terapia há 50 anos para aprender a lidar com dois sentimentos: a vontade de matar o pai e de ficar com a mãe. Então, imagine você, professor, ter que ensinar os moleques a lidar com sentimentos. Depois vai ter uma educação, eu ensinar a escrever português, matemática, geografia, o que é capital do quê. O cara viaja e não sabe qual é a capital, sei lá, da Alemanha, porque estava preocupado e ele tinha que aprender exatamente o que ficavam em todas as nações indígenas da América Latina. Porque senão ele é opressor. Senão ele é opressor. Então, assim, eu estava criticando, na realidade, nesse texto, uma coisa que eu acho muito engraçada, que você defendeu o modo de vida indígena no Facebook. O Facebook é uma ferramenta, é um tipo clichê do mundo pós-moderno, certo? Imagina o quanto tem de pesquisa tecnológica aqui, muito longe do tambor, para ficar interessado. Agora, você entra numa coisa e é engraçado que, assim, talvez perto de você tem um povo pedindo dinheiro na rua e te enche o saco quando você está correndo para o trabalho ou para a faculdade. Mas você está super, então tinha moçada que se pintava. E eu descobri por causa desse texto que eu tinha uma amiga, grande amiga minha, que se pintava. E eu não sabia. Né? E avisaram, olha, fulana tem foto do Facebook dela pintada. Agora o pai ela assinou também. Graças a Deus, a velha sabedoria feminina, ela não ficou brava. Ela não ficou brava comigo. A gente acabou dando risada desse negócio, né? Dessa história. Acho que a primeira vez que a gente se encontrou, ela virou para mim e falou assim: você foi malvado naquela cor. Né? E a partir daí a gente ficou uma certa saia justa, mas isso acontece, cara. Você chuta o saco de quem você não quer. Né? Você chuta o saco de quem você não quer. Uma outra área, vou começando a amarrar aqui para vocês fazerem perguntas, uma outra área que eu me dediquei muito nesse texto é justamente em relação ao plano mulher. Essa é uma área que eu escuto muito na minha coluna, e eu também acho que é uma área em que o debate fica muito maquiadinho, né? E às vezes atrapalha. Veja, a minha intenção, no meu trabalho, no debate público, intelectual inserido na mídia, na academia, é falar o que eu penso. Eu falo o que eu penso não porque eu acho que isso vai fazer o mundo ser grande coisa. Eu falo o que eu penso porque eu não sei fazer de outro jeito. É uma questão de temperamento. Eu gosto de falar o que eu penso. E o resultado é que isso, eu fui percebendo que tem um mercado para isso. Né? Graças a Deus. Tem um mercado para isso. E que isso foi criando um mal-estar, que é o próprio mercado, né? Foi criando um mal-estar porque os agentes daquilo que a gente chama de instâncias de razão pública, né? Seja desde escola de magistratura, eu sempre leio de gente que trabalha na escola de magistratura me dando detalhes, por exemplo, o novo Código Criminal, né? Me dando detalhes para que eu discuta isso, traga isso à tona, né? E pessoas que trabalham em academia, em jornais, em televisão, em escolas, que todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa e tem uma certa brincadeirinha que as pessoas normais, no sentido das que vivem o dia a dia, acabam tendo representação disso e sofrem uma série de coisas. E, ao contrário do que se imagina, né, a grande parte
dos meus leitores é mulher. Porque tem muita gente que acha que as mulheres me odeiam. Né? O que é uma piada. Porque eu recebo uma piada no sentido de que eu tenho um diálogo. A gente recebe muito e-mail, claro, eu não consigo responder todos. Uma característica diferente do e-mail do homem e da mulher é que quando o homem quer discutir uma coisa com você, ele vai direto ao assunto. Então, você falou de uma coisa, ele quer discutir com você, então, sei lá, ele quer discutir liberdades na sociedade brasileira. O que é liberdade? Esse problema que a nossa sociedade fez uma opção pela felicidade, pela segurança e detrimento da liberdade. Isso quando você acompanha um pouco a evolução do debate ético, desde o utilitarismo, já de um novo debate que apontava a direção para onde a gente vai, né? Cerceamento da liberdade em nome da segurança e da felicidade. O cara, então, ele vai citar um livro, né? A mulher, normalmente leitora, ela quer falar de liberdade, ela começa falando do dia a dia dela, de que ela tem que levar o filho na escola, e aí ela não consegue trabalhar, e quando a empregada não vem, ou seja, ela está falando de liberdade. Ela até vai chegar lá no assunto teórico, mas ela começa por aqui. Ó. Isso é uma característica da relação que a gente tem com as mulheres no jornal, né? E no dia a dia na mídia. A forma como a mulher aborda é sempre uma forma que vem permeada por aspectos pessoais. Como se não for assim, você não vale a pena conversar. Ou você não está discutindo a sério. Né? Então, uma coisa desse livro aqui, tem um texto chama-se Ela. Né? É curto. Também é uma forma que a gente foi descobrindo, né, que eu descobri, a editora achou que funciona muito bem, e é essa coisa de você escrever textos curtos, que a pessoa lê um antes de dormir e tem a impressão de cumprir uma missão. Porque leu todo o texto antes de dormir. Tem 2 páginas, 3, e o tema ele foi discutido, é sobretudo um ensaio, né? Um módulo de ensaio, quando você lê a teoria do ensaio e tal. E você, meio que aquilo que você quis desenvolver naquele texto, você desenvolveu. Então tem um texto que se chama Ela, um texto muito curto, que na realidade, veja como são as coisas, né? Eu, quando escrevi esse texto, eu lembrei, eu estava um dia num restaurante em Tel Aviv, 2009, uma viagem a passeio, um restaurante de tênis de Tel Aviv, muito específico. Na realidade, eu falo sempre de coisas que são muito concretas. Eu acho que isso ajuda a gente se comunicar e ajuda, inclusive, a destruir uma imagem que no começo aparecia um pouco lá por volta de 2005, 2006, 2007, que tentaram colar em mim, que era a imagem que era um reaça. Sujeito que odeia jovem, odeia gay, odeia mulher, odeia negro, que é uma idiotice, mas que tentam colar. Até hoje tem gente que tenta colar. Né? E a intenção é simplesmente tirar você do debate público, não é nenhuma outra intenção, só essa. Na vida, quando você estiver analisando uma coisa, comece pelas hipóteses mais ordinárias. Sempre. Vaidade, inveja, tesão, ou cara é broxa. Ele fala que a mulher que é broxa. Não ache que... Não comece pelas grandes teorias. Comece pela inveja que o cara tem do outro, porque o outro ganha mais dinheiro e pega a mulher mais bonita. Comece por aí. Porque é aí que começa. É assim que é. Comece pela raiva que uma tem da outra, porque a outra é mais bonita que ela, e aí no dia que ela descobre que ela é mais inteligente, então aí matou. E se ela for bonita ou matou, burro, ele tem tudo. Mas se ela for mais bonita e mais inteligente, além do mais, se ela for generosa e modesta, porque se a mulher é mais bonita e mais inteligente, ela tem que ser pelo menos nojenta. Porque aí você pode se achar mais legal. Então, assim, a nossa natureza humana é uma natureza humana sofrida. É difícil. Né? E é dessas coisas que eu falo. E nesse texto, então, eu lembrei dessa imagem. Eu estava num restaurante e tinha uma mulher sentada numa mesa próxima de mim. E Israel quente, era outubro, né? Israel quase quente.